pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que você tenha aí um bom dia. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Hoje é dia de jogo, tá? Hoje é dia de sofrer, de se emocionar, porque os jogos do Vasco são assim, né? Com sofrimento, com emoção. Ultimamente tem vindo com derrota, mas esperamos que hoje o Vasco faça um bom jogo e traga uma vitória para nós aí, pra gente começar o nosso final de semana aí feliz, tá? Então o que acontece? Vamos falar um pouco sobre os jogadores, sobre a preparação do Vasco, algumas notícias importantes que saíram aí antes do jogo. Então é importante que você fique nesse vídeo até o final para você entender o que eu quero passar para vocês aqui neste momento, beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo, é de praxe aqui. Se você gostar desse vídeo, é importante que você faça isso e se inscreve no canal caso não seja inscrito para acompanhar aqui os nossos conteúdos, beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar nosso giro aqui das notícias. Mas é o seguinte, a primeira que eu quero falar é sobre Paulinho. Muitos estavam na expectativa de que Paulinho voltaria aí contra o Internacional, ainda que com uma minutagem meio baixa aí, mas não é contra o Internacional que ele vai voltar. Segundo aqui o GE, Paulinho não será relacionado pelo Vasco contra o Internacional. Entenda, aí eles explicam, então a gente vai entrar aqui na matéria para a gente explicar direitinho para vocês não ficarem sem entender. Então tá aqui, ó, liberado pelo DM, Paulinho não será relacionado pelo Vasco contra o Internacional. Entenda. Comissão técnica opta por não relacionar o meia para jogo desta quinta-feira. E aí tá aqui, ó, não será contra o Internacional que Paulinho voltará à lista de relacionados do Vasco. O meia foi liberado pelo departamento médico e vem treinando normalmente com o grupo, mas a comissão técnica de Rafael Paiva optou por não relacionar o jogador para a partida desta quinta-feira em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai ver o porquê, ó. Paulinho se lesionou no fim de janeiro. O meia teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Bangu no Carioca e desfalcou o Vasco em quase todo o ano de 2024. A decisão da comissão técnica se deve por alguns motivos, como as condições de jogo de Paulinho. Pelo cronograma da comissão, ele teria pouquíssimos minutos em qualquer partida de volta aos gramados, pelo longo tempo fora de combate. Como se trata de um jogo complicado e importante, dificilmente o jogador entraria em campo, né? E tá aí Paulinho aí, ó. E tá aqui, ó. Mais notícias importantes linkadas nessa daqui, tá? E boas notícias, podemos dizer assim. Então já vou linkar de uma vez, que é o seguinte. Com as liberações de Jair e Paulinho, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco só tem Estrela e Adson, que já estão em fase de recondicionamento físico. Estrela, inclusive, está correndo no campo. Tá tudo certo, irmão. E aí, ó, e David, que operou recentemente. Os dois primeiros já fazem trabalhos no campo, mas só devem estar à disposição na próxima temporada. O clube terá 5 jogos nos próximos 18 dias para encerrar o ano de 2024. A previsão inicial é que os dois estejam recuperados de volta às condições físicas ideais no início da temporada de 2025, né? Então fechou aqui a matéria. Isso aí é o que eu já vim falando aqui para vocês há muito tempo, que esses caras provavelmente só voltariam mesmo, fisicamente bem mesmo, só no ano que vem, devido às lesões que eles tiveram aí. Foram lesões sérias, devido a muita coisa. Então, sobre o Paulinho é isso, não teremos ele para esse próximo jogo. Provavelmente pelos próximos jogos aí, dificilmente a gente vai ver o Paulinho jogando mesmo, só entrando em alguns jogos e com minutagem bem reduzida, tá? Sobre o Paulinho é isso. Tem uma outra aqui que eu gostaria de trazer para vocês, ainda aqui no GE, tá? Ainda aqui no GE, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pegar para vocês aqui. Ali tem o Ramon Dias dando para trás, né? Dizendo que não quis, não faltou com respeito com a torcida do Vasco. Para mim, ele não faltou com respeito com o Vasco, não. Ele faltou com respeito com tudo que diz respeito ao Vasco.
porque pelo que ele falou aí é absurdo, não vou nem colocar aqui para vocês. Uma parada importante também que eu gostaria de falar com vocês é isso daqui, tá? Will, Hugo Moura, jogador importante do Vasco. Como é que fica? Vasco vai pagar? Vasco não vai pagar? Vasco tem dinheiro? Vasco não tem? Vamos falar sobre o Danilo também ainda nesse vídeo aqui para vocês entenderem a minha posição sobre essa história do Danilo, mas vamos lá. Vasco propõe acordo e começa a pagar o Atlético pelo empréstimo de Hugo Moura. O Vasco está pagando o Hugo Moura através de um acordo, um empréstimo do Hugo Moura através de um acordo. Vamos lá. O clube pagou quase metade dos cerca de 1,8 milhão que deve ao Furacão, mas cobrança deverá ser suspensa por causa da tutela cautelar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio. Tá aqui, ó. O Vasco propôs um acordo na ação que corre na Vara Civil de Curitiba e começou a pagar o Atlético pelo empréstimo de Hugo Moura. O clube está sendo processado pelo Furacão desde junho. Processado. Então explica muito o porquê do Vasco ter pedido desculpa naquela época lá atrás, da Copa do Brasil, não tão longe assim, quando os próprios caras do Atlético Paranaense começaram uma briga generalizada e o Vasco foi lá se humilhar pedindo desculpa. Tá aqui a resposta, para quem não sabia. O Vasco estava devendo os caras, tá entendendo? E estava sendo processado pelos caras, tá? Então aí, ó, a dívida diz respeito ao valor de 1,5 milhão que o Vasco deveria ter pago pela contratação do volante. No processo, o Carioca recebeu... no processo, o Clube Carioca reconheceu que deve 1.819.895,96, valor acrescido de juros, atualização monetária, reembolso de custas e despesas processuais. Então aí, ó, desse montante o Vasco pagou até o momento uma entrada de 30%, né, cerca aí de 500 mil aí e alguma coisa, e mais uma parcela de 214 mil e algumas coisas também, totalizando 760 mil. Isso corresponde a 41% do valor total da dívida. O Atlético contesta as contas apresentadas pelo Vasco na ação e alega que faltam 128 mil, né, e alguns a mais ali, a serem depositados. O Lance foi o primeiro a informar sobre os pagamentos. Na proposta, o Vasco se dispõe a pagar o restante da dívida em mais 5 parcelas, né, de R$ 214.648,80. O acordo ainda não foi homologado pelo juiz, tá? Ó, a cobrança, no entanto, deverá ser suspensa até dezembro por causa da tutela cautelar concedida ao Vasco pelo Tribunal de Justiça do Rio. O clube já informou o fato novo no processo e solicitou a suspensão da execução para que não seja obrigado a pagar as parcelas de novembro e dezembro. O Vasco não tem dinheiro para pagar e não quer pagar, mano, o empréstimo de um jogador que é fundamental pra gente. E aí você vê toda essa situação envolvendo o Hugo Moura, toda essa situação de não ter dinheiro para pagar o Hugo Moura, e aí os caras ficam com essa história aqui, ó. Aí os caras ficam com essa história aí de plano Danilo, fazendo a torcida acreditar que esse cara realmente vai vir pro Vasco e que o Vasco tem dinheiro para trazer esse cara. E aí tá aqui, ó, projeto em bicas e sequência na seleção. Veja com o que o Vasco conta para convencer Danilo. O Vasco não tem o principal para convencer o Danilo, que é dinheiro. Verdade é essa. Tá? Verdade é essa. Ó, a diretoria vascaína entende que será preciso mais do que um bom salário para convencer o lateral da Juve e da seleção brasileira a voltar ao país depois de 13 anos no futebol. Irmão, eu tava procurando aí, pesquisando aí, esse maluco ganhava por semana lá na Juventus, no auge, óbvio, 500 mil reais por semana. E aí, até o João falou comigo lá no grupo dele, lá, não, mas aí você tem que entender que o cara tá em baixa e o valor vai reduzir, não sei o que, é possível, tá bom. O João falou isso comigo.
E aí vocês acham que o Danilo vai vir pro Vasco recebendo menos de 1,5 milhão de reais? Vocês acham mesmo? E ainda dizem que o Flamengo entrou na disputa aí ainda. E hoje o Vasco não tem dinheiro, não tem moral para dar chapéu em ninguém. O Vasco não tem condição de tirar jogador de outro clube. Entendeu? E aí tá esse cara aí, ó. E aí ele foi perguntado, eu não vou nem precisar ler a matéria não, porque o fator que eles estão falando aqui para convencer ele é o Felipe Coutinho, porque eles são amigos. O Felipe Coutinho é dono dos cofres do Vasco. O Felipe Coutinho que inclusive ganha muito bem aí no Vasco e não tá jogando, tem que jogar. Então, ó, eles afirmam na matéria aqui, em várias matérias, que o Vasco procurou o Danilo no meio do ano. Não foi, não teve conversa, só foi procurou, não resolveu. E agora o Vasco, com toda essa situação jurídica aí, vocês acham mesmo que o Vasco vai trazer o Danilo? É complicado, cara. Complicado esse tipo de notícia. E o Danilo é lateral, estão querendo trazer o Danilo aí para ser zagueiro. Gente, contrate um zagueiro. Contrate um cara da posição, contrate um cara ideal. Não inventem moda. Como é que você vai pagar mais de 1 milhão? Esse cara não vai ganhar menos de 1 milhão aqui no Vasco. Como é que você vai pagar isso daí para esse cara, mano? Que não tá servindo como lateral, que não tá servindo como zagueiro, não tá servindo para nada. E aí, em meio a tudo isso, os caras falam de reestruturação, cara, financeira. Então esquece Danilo, mano. Esquece se vir aí, não sei como que vão fazer para pagar. Então tem dinheiro, se contratar ele tem dinheiro. Mas, cara, a galera fica reverberando esse tipo de notícia. Observa o que tá ao redor, galera. Observa o que tá ao redor. Se tá sofrendo para pagar o Hugo Moura. Se não sabe como é que vai fazer para pagar a folha salarial no ano que vem. Como que vai inchar a folha salarial? O Vasco tá doido para se livrar de Galdames, se livrar desses caras aí que recebem muito, com contratos absurdos. Vocês acham que o Vasco vai fazer um contrato absurdo com o Danilo? Esses caras estão jogando pra galera, pô. E a galera tá comprando esse discurso. Beleza? Mas vamos lá, vamos lá. Isso aí é as notícias, tá? Do primeiro vidão aqui do dia, como diz Dieguinho. Tá? Depois, mais tarde, eu faço mais vídeo pra vocês. Possa ser que eu faça uma live, não sei. Vou fazer o pré-jogo lá no Giro Vascaíno, então é isso, tá? Valeu, fui, até o próximo vídeo.